Você é a pessoa que vê? Você é a pessoa que não vê? Ou você é a pessoa que vê quando os outros te mostram? Saravá, meus irmãos! Sejam todos bem-vindos! E o vídeo de hoje é uma reflexão sobre o despertar da consciência ou despertar espiritual, também chamado de expansão da consciência. Vai depender da filosofia de estudo no caso, né? A ideia é trazer ela de uma forma mais simplificada, não tem como a gente se esgotar esse assunto aqui. Eu não sou dono da verdade, eu estou nesse processo. Na realidade, já faz alguns anos que eu estou passando por esse processo de despertar espiritual e eu vejo que alguns estágios se intensificaram, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês em dois momentos, né? Esse primeiro momento, o que é o despertar, e um outro vídeo sobre os estágios do despertar espiritual. Desde que a gente chega nesse mundo, a gente sofre influência de tudo que é lado. O primeiro a influenciar a nossa psique são os nossos pais, de acordo com o modelo de crenças que eles aprenderam também. Isso não é errado. Porém, a gente vai para a escola, a gente começa a descobrir novos modelos de crenças, a gente começa a ter contato com o mundo e aí a gente começa a formar a nossa visão de mundo, a gente começa a formar a nossa queridinha bolha, né? Então o despertar da consciência é quando a gente começa a furar essa bolha e até acessa outras, com novas percepções, com um novo olhar. Então a gente começa a se reconhecer enquanto seres espirituais, porque a gente tende a achar que nós somos seres humanos, vivenciando uma experiência espiritual, mas ao contrário, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Então quando a gente tem esse despertar espiritual, é como a gente furasse essa primeira bolha e aí começa a mexer com as nossas crenças, com os nossos valores, com os nossos gostos. Então tudo isso tende a contribuir para que a gente vive num mundo de ilusão, né? Então em algumas filosofias, por exemplo hinduístas ou budistas, a gente chama de um véu de Maya, que seria aquele véu que ele tampa a verdadeira realidade do nosso mundo ilusório. E para ilustrar isso que eu estou falando, eu vou trazer um pensamento do médico Jung para contribuir. Segundo o psiquiatra suíço Carl Jung, o despertar espiritual é um aspecto transcendental da individualização, que é o processo de se tornar quem realmente somos. Já para Freud, o despertar da consciência é tornar aquilo que está inconsciente, consciente. O processo do despertar espiritual, ele é um tanto quanto individual. Não tem como eu apontar numa lista para vocês vários itens do que vai acontecer, não é uma receita de bolo. É um processo ao qual você precisa vivenciar, você precisa se desafiar e encarar o seu autoconhecimento. Mas a gente repara que tem algumas particularidades em comum com outros que já despertaram ou que estão nesse processo, assim como eu. Então, o que eu consigo analisar e levantar alguns pontos para vocês fazerem uma análise com vocês. Normalmente a pessoa que começa a passar por esse despertar espiritual, ela não tem nem ideia do que ela está passando. Normalmente ela se sente um vazio a princípio, ela não consegue explicar esse sentimento de falta, essa solidão que ela tem. Então às vezes ela está bem na família, ela está bem profissionalmente, ela está bem no casamento, mas ela sente um vazio dentro dela, que ela não consegue identificar, ela não consegue preencher. E aí a religião ela vai abraçar essa pessoa de início. Só que às vezes ela vai para uma vertente religiosa e ela não se sente confortável, não se sente preenchida. E aí ela muda de religião mais uma vez e ela fica pingando de religião em religião tentando preencher esse vazio. E esse vazio, na verdade, ela é a ausência de Deus. Então quando você está no processo de despertar espiritual, você começa a entender, esses primeiros véus começam a cair. E aí você começa a entender que esse vazio é a ausência de Deus. Mas como assim? Eu estou dentro de uma religião e eu estou com a ausência de Deus? Porque algumas religiões, eu não estou aqui para ficar falando mal de religião, difamando. Mas a gente sabe que ela é dogmática. Então ela vai por uma série de regras, de crenças, que quando esse véu começa a cair, você vê que não é bem dessa maneira, não é bem dessa forma. No começo do seu despertar espiritual, que aconteça algo que ela não consegue explicar. Normalmente essas pessoas elas vão ter o primeiro despertar espiritual inconsciente ainda, através da perca do ente querido, através de um final de um relacionamento, ou de perder um emprego estável que ela estava há anos. Pode aparecer uma doença no corpo físico, pode acontecer algum fenômeno mediúnico, ela pode ter uma epifania e pode ter tido uma experiência mística.
E para encerrar esse vídeo, gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem do Leonardo da Vinci. Existe uma frase atribuída a Leonardo da Vinci, onde relata que existe 3 tipos de pessoas: as que veem quando é mostrado e as que não veem. Você é a pessoa que vê? Você é a pessoa que não vê? Ou você é a pessoa que vê quando os outros te mostram? Conta aí nos comentários que tipo de pessoa você é. Eu vou confessar para vocês que eu sou os 3 tipos de pessoa. Então, tem momentos que eu não vejo, tem momentos que eu vejo, tem momentos que eu só vejo quando alguém mostra para mim. E eu acredito que a maioria de nós é assim. Então, alguns têm, digamos, essa perspicácia de conseguir enxergar, outros têm esse dom, essa facilidade de mostrar para os outros, e outros não vão conseguir ver. E nem é o nosso intuito também mostrar algo que não está dentro da consciência dele. Pessoal, só para a gente encerrar esse assunto aqui, que fique bem claro que eu não estou aqui para ficar falando mal da religião alheia, né? Se você está bem na sua religião, continue nela. Eu estou aqui para falar para aquelas pessoas que, assim como eu, passou por esses estágios de pulando de religião, de tentando encontrar algo que achava que não estava legal. Então eu falo para esses que estão chegando, que estão passando por isso, que eu também já passei e estou passando por alguns estágios. Que fique bem claro aqui, o despertar da consciência, ele não é só uma ligação com a sua espiritualidade, mas sim uma ligação para você melhorar o seu estado interior, né? A famosa reforma íntima, né? Que várias filosofias vão falar. E eu gostaria também de ligar um alerta para a gente pensar juntos que o despertar da consciência, para que a gente possa ter mais consciência nas nossas decisões, né? Quantas vezes você foi influenciado por alguém? Quantas vezes você agiu pela influência externa, né? A gente está nessa correria do dia a dia e a gente não tem nem conta de quantas vezes a gente tomou decisão por si próprio, né? Então, o despertar da consciência é para que a gente ligue um vigilante e a gente tome nossas decisões com presença, com propósito, que nós mesmos se tornamos mestres de nós mesmos, né? Que duvide de um guru espiritual, de um professor ou o que for, duvide do que eu estou falando aqui, vá buscar você suas próprias palavras, seus próprios estudos, para que você possa seguir. Mas nesse despertar é legal a gente consultar outros. Claro que a gente tem que colocar um filtro consciencial e analisar bem, né? Para a gente tomar nossas próprias decisões. E para a gente encerrar esse vídeo, gostaria de deixar uma mensagem aqui muito conhecida, né? Que fala que há várias moradas na casa do Pai. O coração é uma delas.